Você conhece esta pessoa e estes personagens? Pois é, todos eles foram interpretados por Thaís Jussim, mais conhecida como Yuki Lefei. Ela é uma das cosplayers mais conceituadas do Brasil e agora bate um papo com a gente. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo, porque é programa de internet, né? Primeira vez na Paraíba? É, primeira vez. Então, vamos lá. Para começar, vou chamar você de Yuki, porque você está uniformizada. Yuki Lefei, por quê? O que significa? Yuki significa neve em japonês, né? Na verdade, eu nunca vi neve na vida, mas eu acho lindo e era um nome que eu gostava de alguns personagens. Vários personagens têm esse nome e eu achava bonito. O Lefei é de Morgana Le Fay, que é um personagem de uma série de livros, na verdade, das crônicas arturianas como um todo, que é uma personagem que eu gostei muito da série de livros As Brumas de Avalon, e eu me inspirava nela um pouquinho, né, quando era mais nova, então eu passei a usar o sobrenome dela. Uhum. Então, qual foi o seu primeiríssimo cosplay, daquele tempo que você não tinha muitas pretensões? Foi a Chocolate Missu de um anime chamado Bakuretsu Hunter. É um anime bem antigo, a galera de agora nem nunca ouviu falar, mas... ele é bem antigo, mas era bastante legal na época, eu me amarrava e foi o primeiro personagem que me empolgou a fazer o cosplay. Mas por que você decidiu fazê-lo? Porque, na verdade... Não tem bem um porquê de você começar. Você vê aquilo, você acha legal, fala, nossa, mas é tão divertido, deve ser muito legal você se vestir como um personagem que você só vê na ficção. Você trazer para a realidade um personagem que só existe no mundo virtual, no mundo 2D. Aí você tem essa motivação de trazer para a realidade um personagem que na verdade não existe. Passa a existir quando você se caracteriza dele. Uhum, tá aí a importância também dos eventos, né? Que o pessoal vê e acaba adotando algumas ideias como essa. Mas naquele momento você tinha alguma pretensão, por exemplo, de ser o que é hoje? Ou só era mesmo uma espécie de brincadeira, uma diversão? Não tinha pretensão nenhuma. Eu nunca achei que ia chegar a viajar pelo Brasil todo vestindo personagem, vestindo um cosplay. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça até começar a acontecer realmente. Mas quando foi que você viu que era aquilo que você queria fazer, que era aquilo que você gostava e queria levar realmente muito a sério? Acho que foi na primeira vez que eu usei o cosplay, realmente. Porque sempre tem um concurso de cosplay nos eventos. No primeiro evento que eu usei cosplay, eu ganhei o concurso. Aí eu me empolguei a continuar e não parei até hoje. É um belo começo, né? Eu já ia começar já ganhando, é sempre bem interessante. Agora, como funciona esse processo de escolha? Você escolhe aleatoriamente ou você já escolhe pensando tipo uma competição ou se ele vai ficar bonito em você? Olha, tem vários fatores que influenciam. Um deles é se o personagem tem alguma coisa fisicamente parecido, porque você tem como modificar com maquiagem, com alguns recursos de modificação do corpo, uma meia que aperta ali, um sutiã que enche mais aqui, essas coisinhas que a gente sabe usar, ou então que aperta os peitos para você fazer um cosplay masculino e ficar retinho, assim. Tem vários recursos que você pode usar, mas tem um mínimo de semelhança que você tem que ter, né, de altura, compleição e tudo mais. Mas o que mais me motiva a fazer um cosplay não é a aparência física do personagem, nem a complexidade, nada. É se ele tem alguma coisa nele que me atrai, se tem alguma coisa dele que eu me sinto identificada, que me faz me identificar com ele, ou alguma coisa que eu gostaria de ter que ele tem, mas que eu gostaria de desenvolver como ele, né? Então são motivações meio opostas, mas que funcionam da mesma forma. Mas esses cosplays que você normalmente usa para competições, esses mais meio elaborados, mais ou menos quanto custa em média? Olha, não dá pra ter assim uma média, porque varia muito. Conforme você vai fazendo umas coisas, você já tem um estoque de material que você vai usando e isso reduz bastante os gastos. E também você aprendendo alguns truques para diminuir coisas mais alternativas que você pode usar, materiais alternativos que você pode usar, isso diminui bastante os gastos. Mas eu diria que para um cosplay mais elaborado, assim, para competição, acho que em torno de uns R$300, alguns até R$500. Tem gente que chega a gastar R$1.000, R$2.000, agora eu nunca passei do teto de R$1.000 num cosplay. E quantos personagens mais ou menos você fez, assim, em média, uma estipulação? Olha, eu já perdi a conta, mas acho que uns 60 por aí. Uns 60 personagens mais ou menos, e qual foi aquele que mais deu trabalho?
foi a Samus de Metroid, que é uma armadura completa com vários LEDs, ela acende, tem visor, tem um capacete, tem umas ombreiras gigantes. Foi a que me deu mais trabalho também. A Samus, lembrando que é um dos cosplayers mais conhecidos dela. Se você botar agora no Google Imagens, você botar cosplay Samus, ela é a primeira imagem. Eu fiz esse teste e é isso mesmo. A primeira imagem é a dela fazendo o cosplay. Vale muito a pena você pesquisar. E qual foi aquele que seu favorito, que mais gostou? Foi o Samus também? Olha, tem vários que são favoritos, né? A gente é que nem filho da gente, assim, não dá pra dizer um é mais legal, um é favorito e o outro não. Mas acho que a Samus é uma das minhas preferidas. O Sesshomaru de Inuyasha, a Samus Zero Suit, que é a mesma personagem, só que sem a armadura, com uma outra roupa. Tem a Ada Wong de Resident Evil, que eu adoro esses jogos de Resident Evil. Tem vários, né? Se for ficar aqui o resto da noite falando todos os personagens, vou acabar fazendo uma lista gigante. Mas a gente sabe que o cosplay não chega a ser uma prática ainda muito comum. É legal, a gente vê em eventos, a cultura japonesa está influenciando muito, a gente vê na cultura japonesa. Mas em relação a isso, seus amigos, sua família, o que é que eles dizem em relação a isso? No começo as pessoas estranhavam, achavam esquisito. Mas aí, a partir do momento que eles veem que aquilo tá te dando alegria, tá te deixando feliz, acho que a família acaba entendendo, Hoje em dia, a minha família me ajuda, me dá apoio, fica dando incentivo. Outro dia minha mãe me perguntou, quando é que você vai fazer um cosplay novo? Faz um tempão que você não faz nenhum. Eu falei, nossa, nunca pensei que minha mãe ia me dizer isso na vida. E no trabalho, qualquer pessoa nova que chega no trabalho, eu já aviso, olha só, você vai me adicionar no Facebook? Eu não sou maluca, tá? Já tô avisando logo, não sou louca. Aí já explico o que é cosplay pra pessoa não se surpreender com as fotos do meu Facebook. Você tem uma habilitação de artes cênicas formada pela Unirio. Eu queria saber se isso já era pensando no cosplay, se você já tomou essa decisão de ir atrás desse curso quando você começou a fazer cosplay, ou você já gostava de cênicas? Na verdade, eu acabei indo fazer esse curso justamente por causa do cosplay. Foi pouco depois que eu tinha começado a fazer cosplay, eu entrei na faculdade. Foi um fator que pesou bastante na escolha do curso. Mas você buscou outras especializações. Eu fez uma pesquisinha e vi que você tem algumas pesquisas de adereços, maquiagem por escolas de samba e coisas parecidas, não é isso? A minha própria faculdade já era bem abrangente, então ela já me deu noção de figurino, de maquiagem, de várias coisas que eu fui depois me especializando aos poucos. Então eu já trabalhei em escola de samba, já fiz curso de maquiagem, eu sou maquiadora profissional, também tenho DRT. E eu acabo colecionando assim, as áreas de especialização, mas todas têm alguma relação, alguma coisa em comum. Também eu quero deixar só registrado que esses personagens que ela faz realmente ficam bem feitos e acabam não parecendo tanto com a figura física realmente dela. Eu tava até conversando com minha namorada que ela viu o cosplay seu e disse, olha só, não sei o que, aquela Yuki e tal, e depois viu uma foto sua e viu, que é essa menina? Não tem nada a ver. E eu acho isso interessante, que realmente você conseguiu fazer uma bela caracterização e virar o personagem, tanto chegando a ponto do pessoal estranhar quem seja você na vida real. Agora, financeiramente falando, você já pode dizer que vive de cosplay? Não. Acho que isso é uma coisa que não existe, a pessoa viver de cosplay. A não ser que ela faça cosplay pra fora, que ela vire um cosmaker e faça cosplay para as outras pessoas. Ela própria fazer os próprios cosplays e viver disso é impossível. A não ser algumas poucas exceções. Aqui no Brasil, acho que não tem ninguém que possa dizer que vive de cosplay. Acho que lá fora tem umas 3 ou 4 meninas que são contratadas de grandes franquias de videogame, por exemplo, para fazer aquela personagem. E aí acabam virando aquela personagem oficialmente e fazem cosplay dela em todos os eventos. Então elas podem dizer que elas vivem de cosplay. E algumas outras meninas que, por exemplo, trabalham no cosplay.com. No cosplay.com tem umas 3 ou 4 cosplayers que são contratadas deles para ir aos eventos com o cosplay.com. Então são cosplayers que vivem disso, que o emprego delas é esse. Mas fora isso, acho que é muito difícil. Até dá para ganhar algum dinheiro com cosplay em cidades como Rio e São Paulo, quando tem grandes lançamentos de livros ou de jogos de videogame, porque está tendo uma tendência agora das empresas, ao invés de mandarem fazer um figurino e botar um modelo para vestir, já contratar um cosplayer que já conhece o personagem, que já tem aquela roupa. Então é uma vantagem para os dois lados. Eles
pega uma pessoa que já está brifada daquilo, já entende o que é aquilo e não tem o gasto de produção de toda a roupa. É um trabalho parecido como se fosse uma modelo, né? É. Eu queria saber como é que funciona exatamente, como é o contato profissional, como é que funciona? Bom, como eu já sou bastante conhecida nesse meio, de vez em quando algumas empresas entram em contato comigo pedindo determinados personagens. E aí eu lanço anúncio na internet, nos grupos de cosplay do Facebook, que tem bastante gente. E aí as pessoas interessadas mandam as fotos e rola uma seleção, como se fosse uma seleção de modelo, de promoter mesmo. E aí a empresa escolhe os cosplayers que quer e contrata, com cachê e tudo mais. Em 2007 você chegou a ser campeã brasileira fazendo uma dupla com seu esposo, o conhecido como Marcelo Vingardi. Com isso vocês representaram o Brasil no World Cosplay Summit, conhecido como WCS. E aconteceu em Nagoya, lá no Japão. Eu queria que você dissesse como foi essa experiência. Ai, é um sonho para todo fã de anime e mangá conhecer o Japão, né? Então você fazer isso, defendendo o seu país, vestindo um cosplay, é perfeição. Então é uma experiência inesquecível que todo cosplayer sonha. Acho que todo cosplayer sonha em participar do WCS em algum dia e ir lá representar o Brasil. Então foi uma experiência única que a gente até tem vontade de participar de novo para conseguir repetir a dose lá de novo, representar o Brasil. E de qualquer forma, as pessoas que eu conheci lá, as coisas que eu vi, são memórias que vão ficar para sempre, que vão sempre ser coisas que eu vou guardar com muito carinho. Você fez uma apresentação do anime Inuyasha, né? Foi. Eu gosto muito daquele anime, inclusive Sesshomaru é meu personagem favorito. Pessoal que quiser conferir essa apresentação, eu vou botar na descrição um link para esse vídeo, da apresentação deles lá em Nagoya, no Japão. Por que você escolheu esse anime e por que escolheram a cena que vocês fizeram? Como foi essa concepção para isso? A gente queria fazer uma apresentação que reunisse todos os elementos mais importantes de Inuyasha. Então tinha que ser uma coisa que tivesse ação, que tivesse um pouquinho de comédia, que tivesse um pouquinho de suspense, que fosse bem Inuyasha. E além disso, e para isso, fazer só isso com 2 personagens era muito difícil. Então a gente incluiu outros personagens na forma de bonecos. A gente fez o boneco do Jaken e fez o boneco do Miyuga. Então a gente conseguiu botar na apresentação 4 personagens. Então tinha uma parte mais cômica do Inuyasha com o Miyuga. E depois o Jaken também tem uma parte bem engraçadinha. E depois o conflito entre os dois, do Inuyasha com o Sesshomaru. E encerra com os 2 lutando. As vozes foram vocês mesmos que gravaram? Depende, porque a gente fez essa apresentação em várias... A gente já fez essa apresentação em 3 línguas. A gente já fez em português, a gente já fez em espanhol e a gente já fez em japonês. Para a versão em japonês, a gente usou as vozes de alguns amigos nossos que falam japonês, que tinham mais ou menos a ver com os personagens, exceto a do Inuyasha, que foi o próprio Marcelo que fez a dele. A do Sesshomaru eu não fiz por motivos óbvios. E em português a mesma coisa. Ele fez o do Inuyasha, um amigo nosso fez o do Sesshomaru. Numa versão mais recente dessa apresentação, eu consegui que o Guilherme Briggs gravasse a voz do Sesshomaru pra mim. Aí eu fiquei, ai gente, que lindo, ficou perfeito. E na versão em espanhol, a gente foi num evento como convidado no México. E o evento conseguiu que todos os dubladores do cast da América Latina gravasse todas as vozes pra gente fazer a apresentação. Então a gente fez a apresentação em espanhol com as vozes oficiais da América Latina. Isso foi muito legal também. E lá vocês competiram com os melhores do mundo. Eu gostaria de saber como é que está o Brasil nessa situação. Eu tive a informação que chegou a ser tricampeão. Foi em 2011 ele conquistou o título e no ano anterior vocês foram sucedendo uma dupla campeã. Eu queria saber no Brasil como é que está o Brasil nessa situação em termos de cosplay. Olha, o Brasil já foi campeão 2 vezes. Antes da gente, no ano anterior, foi em 2006, tinha tido já a primeira vitória do Brasil com o Maurício e com a Mônica. E depois teve uma segunda vitória com o Ryoga e com a Pandy. E depois novamente com o Maurício e com a Mônica. Então o Brasil realmente tem 3 títulos no WCS e é uma das equipes mais temidas quando chega lá no WCS, né? Agora eu fiquei pensando como funciona essa relação de você com vocês que competem com os outros cosplays. Tem aquela rivalidade, aquela vontade do pessoal quando fazer arrasar ou fica aquele torcedor, não, cai. Não, assim, tem aquela
Tem esse contato com a galera, com o pessoal que faz cosplay que vocês competem contra? Tem muita gente que tem rivalidade, que tem picuinha, que tem, sabe, tem alguns cosplayers têm uma rivalidade entre si. Eu particularmente não tenho grandes problemas com ninguém, inclusive a Mônica, sua mensária, é super minha amiga, uma das minhas melhores amigas e tal. O Maurício também é meu amigo, a Pandy, o Ryoga, são pessoas que a gente convive bem, que se tiver que sair junto, sai. Então, tem rivalidade, tem aquela coisa de competição, lógico, cada um quer ganhar, né? Ninguém quer perder. Mas fora dos palcos, todo mundo se dá bem, na maior parte das vezes. Tem alguns cosplayers que realmente têm problemas entre si. Você tinha falado que tem planejamento de voltar a disputar o WCS. Eu gostaria de saber o que é que tem pensamento pela frente, quais são os novos planos cosplays que estão aí que você está pensando em fazer. Olha, ainda não tenho nada definido não, mas eu e o Marcelo, a gente estava querendo ainda tentar alguma seletiva para o WCS desse ano ainda. A gente só não sabe aonde, nem como, nem nada, mas a gente quer. A vontade tem. Vamos agora para o nosso Ramo Logo. Ramo Logo, você sabe, é uma pergunta rápida, resposta rápida. Vamos lá. Um anime. Inuyasha. Um game. Final Fantasy. Que personagem você gostaria de ser na vida real? Ui, mas essa é uma pergunta difícil. Sei lá. Sei lá, a Samus. Em que realidade fictícia você gostaria de viver, seja em games e animes? Olha, sabe que eu tava pensando nisso outro dia e eu cheguei à conclusão de que nenhuma. Porque todas as realidades fictícias de videogame, elas são ótimas, maravilhosas, mas a quantidade de problemas que vêm com elas, que são os conflitos que existem, né, pra ter um roteiro, pra ter uma história, são tão absurdos e gigantescos que eu prefiro ficar aqui onde eu tô mesmo. Aí é que entra a nossa última pergunta do Ramo Logo. Qual vilão você não gostaria de enfrentar na vida real, seja de game e anime? Nossa, sei lá, o Sephiroth, Kefka. Kefka é muito psicótico, né? Realmente não gostaria de encontrar com Kefka. Você disse que era fã de Resident Evil, eu não gostaria de encontrar o Nemesis, porque... Vamos pra nossa pergunta aleatória. Imagine que você tivesse que fazer um cosplay para amanhã, mas só pudesse usar um desses materiais. Papelão, garrafa PET ou panelas velhas. Qual você usaria? Sei lá... Garrafa PET. Garrafa PET, é um cosplay ecológico. Para finalizar, eu gostaria de saber quais são suas dicas para quem queira chegar a um nível de competição WCS, quem queira competir e está começando agora. Bom, primeiro tenha um bom planejamento, comece com antecedência, não deixe para a última hora, como a maioria das pessoas fazem. E tenha bem definido aquilo que você quer, tenha bem definido a sua meta e vá fazendo aos poucos, com cuidado, prestando atenção nos detalhes, pensando no que é o concurso, que não é um concurso como os outros todos, que tem uma questão de ser televisionado e tudo mais. Você tem que entender o WCS para você poder fazer uma boa apresentação. Gostaria de agradecer aqui a Thaís Jussim, conhecida como Yuki Lefei, porque ela foi muito atenciosa, e também por dispor do seu tempo num evento que eu vejo que é muito corrido. Ela participou do evento Hero Spirit que aconteceu no Colégio Estadual da Prata, aqui em Campina Grande, na Paraíba. Muito obrigado. Obrigada a você. Fim.